E olha aqui essa história de cansar. Às vezes a gente atribui a tantas coisas, atribui a fases da vida, atribui a influências, atribui a uma série de questões. Mas a realidade é que todo mundo cansa. E o Senhor está nos mostrando aqui na palavra dele. E às vezes alguém diz para você: não, mas olha, eu estou cansado por isso, por isso, por isso, por isso. Mas a palavra de Deus diz que todos se cansam. O verso 30 ele diz: todos se cansam. Os jovens se cansam, eles se fatigam também. Eles cansam na corrida, como ele diz, se fatigam também na caminhada. Eles, exaustos, às vezes caem de exaustão. Então, o cansar pertence a todos os que estão na terra dos viventes. E nós, quem somos nós para julgar o cansar do outro? Você está cansado, você não fez nada. Nada. Então nós precisamos lembrar, irmãos, porque o que a palavra diz já é real. E a palavra diz que Deus faz forte ao cansado. Bom, então isso quer dizer que cansaço quer dizer perda de força. Quando você está descansado, é porque você está pronto para fazer algo de novo ou começar. Cansar é gastar força. Cansar é usar a força. Então todos nós nos cansamos. Mas também a palavra diz que a todos aqueles que esperam no Senhor, o Senhor devolve força, renova força. O Senhor dá força para poder continuar. Quem pode dizer aleluia? Então todos cansam. Mas criança não cansa? Cansa sim, claro que cansa. Aqui ele diz os jovens, os moços, os jovens mais jovens, que são as crianças. Porque cansar é gastar força. E a ótima notícia, a notícia que nós precisamos nos apegar, não só nesse mês de setembro, a notícia que nós devemos nos apegar é que para aqueles que esperam no Senhor, Ele devolve o quê? Força. Ele devolve o quê? Ele devolve o quê? Força. Por que devolve? Porque Ele que dá força para fazermos o que temos que fazer. E quando nós usamos, nós estamos cansados ou gastamos a força que tivemos. Ele diz: eu tenho o suficiente, aquilo que você precisa para te levantar, para te renovar, para que você possa continuar. Aí nós vamos novamente ler esse verso juntos. Nós temos que gravar isso. Nós temos que lembrar disso. Verso 31. 1, 2, 3. Antes de ler, diga comigo: neste mês de setembro, mês 9 do ano de 2025, o Senhor tem a palavra para mim. O Senhor me trouxe a este lugar. Faz diferente. Fala para o seu irmão: neste mês de setembro de 2025, escute bem. Neste mês de setembro de 2025, o Senhor te trouxe neste lugar, nesta casa, para renovar a sua força, Por que então, vamos ler o verso 31? Mas os que esperam no Senhor, quem recebe diz? Amém. Nós temos neste mês agora, nós temos 3 meses deste ano, 3 meses e alguma coisa, para experimentar o poder da palavra, para viver o poder dessa palavra,
Sim, todos se cansam, sim. E a palavra nos ensina isso para a gente não ficar julgando o cansaço do outro, né, gente? Tem tanta coisa para fazer na vida, né? Para ficar julgando o cansaço do outro. Para a gente pensar que Ele faz com que tudo isso que nós estamos agora fazendo, correndo, trabalhando e gastando a nossa força. A Bíblia diz que Deus dá força ao seu povo. Ele vem sobre nós, nos devolve a força que precisamos, porque Ele é o Deus da força para aquele que nele espera. Nesta manhã, Deus está te devolvendo força para continuar. Nesta manhã, Deus está te fortalecendo para viver os melhores meses do seu ano de 2025. Os melhores meses do seu ano de 2025. Olha, os melhores meses não foram os que passaram. Os melhores estão agora vindo. O melhor dia deste ano é o dia que se chama hoje. Os melhores dias, porque o Deus da sua força está no lugar que você espera. Porque quem espera em Deus, espera em sua casa. É o lugar certo do encontro, é o lugar certo da espera. E Deus está te fortalecendo. Mas aí Ele diz assim: correm e não se cansam. Deus amado, que correria, né? Ai, que correria, Jesus. O que quer dizer isso? A correria do dia a dia. Nós gastamos sim, e nós não podemos deixar de visualizar o prêmio, porque o apóstolo Paulo nos ensina, 1 Coríntios capítulo 9, 24 a 26. Enquanto ela projeta aqui, você pode perguntar para o irmão do lado: como é que está o corre-corre, irmão? Eita Deus, hein? Glória a Deus, aleluia. Falou, hoje é o primeiro dia da semana, hein? Vamos lembrar disso, é? Hoje não é o último dia da semana. Fala para ele, hoje não é o último dia da semana, é o primeiro. Agora diz para ele, você veio receber força para a sua semana, aleluia. O apóstolo Paulo diz, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Verso 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Se mova, mova-se por aquilo que tem um propósito em Deus. Corra, mas não corra sem propósito. Não saia por aí gastando sua força neste mês de setembro, outubro, novembro e dezembro, de qualquer maneira. Não levante na sua segunda-feira, ou melhor, não continue seu domingo, movido pela correria. Mova-se em direção ao seu prêmio. O prêmio é seu, a vitória é sua, a promessa é dele, e quem se mover como ele está mostrando, vai alcançar o prêmio. Vai alcançar. A bispa, mas eu canso do mesmo jeito. Só que quem alcança, tem alegria de alcançar. E quem tem alegria do Senhor, renova a sua força, aleluia. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Ele diz, todos correm. Todos correm. Mas quem corre em direção ao prêmio, quem prossegue em direção ao prêmio, quem se move em direção ao prêmio, vai ter o sabor da vitória, vai ter o sabor de alcançar. E aí nós temos que guardar essa correria. Porque o Salmo 1 diz que bem-aventurado, bem-sucedido, vai alcançar o prêmio quem nesse corre de setembro, outubro, novembro e dezembro. Salmo 1 diz, tenha o cuidado de não se mover no conselho dos ímpios. Vamos ler Salmo 1, que está escrito? Bem-aventurado, bem-sucedido, alcança, chega lá, é isso que quer dizer bem-aventurado. Sobe no topo, como o apóstolo Paulo disse em Coríntios, olha, é uma correria só, mas alcança o prêmio
quem não perder a meta, quem não perder a visão. Alcança o prêmio quem ficar de olho. Salmo 1, verso 1. Alcança o prêmio quem não tirar os olhos. Alcança o prêmio quem tem a percepção e o cuidado de não ficar de maneira alguma movendo-se no conselho dos ímpios. O que é isso? O que é isso? A mercê do que diz o ímpio. O que é o ímpio, irmãos? O conselho do ímpio. O que é o ímpio? Às vezes tem gente que teme a Deus e dá conselho de ímpio. Então, é o conselho do ímpio. É aquele conselho que te move, que te incomoda, e você não sabe por quê, mas de repente você está ouvindo, está andando por ele está roubando a sua força e você não percebe. Salmo 1:1, vamos ler então? O que diz? Ele está aí, você já achou? 1, 2, 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E depois o outro verso, você sabe, né? Mas tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Mas eu quero me atentar aqui. Correr e não cansar. Correr e não ter o uso da força em vão. Correr e usar a força para a sua provisão. Correr e usar a força para alcançar a sua meta. Não escute conselho do ímpio. Guarde os seus valores, guarde a sua casa. Guarde o seu território. Delimite a sua área. Diga, aqui é Deus quem manda, e aqui eu estou debaixo da mão de Deus, e aqui a regra é aqui. Bom, mas é na casa do vizinho, na casa do outro, na casa do outro. É na casa do outro, é no outro lugar. Neste lugar, a minha casa é do Senhor. O conselho aqui é do Senhor. Eu estou movendo, correndo, não sem meta. Eu estou correndo para alcançar o prêmio, e todos aqui vão alcançar. Cansa? Cansa. Cansa. O seu trabalho, os seus princípios vão te mover. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Temporariamente parece que o ímpio, o conselho do ímpio está vencendo. Mas não se esqueça. A Bíblia diz que o ímpio é como a folha que vai ao léu. Chega um dia e seca. Mas o justo recebe a força das águas. E vai vir a chuva. Pode vir o inverno, pode mudar a estação, ele vai permanecer com o verdor e no tempo certo vai dar o fruto. E toda a sua casa vai ver, não vai ficar assistindo, vai participar da tua vitória. Aleluia. Cansa? Sim, mas tem a força da alegria da vitória. Aleluia. Mas andar, bispa, como é que é a história de fatiga? O que é fatigar? Fatigar é cansar também, só que é uma fatiga interior. O correr é aquilo que você faz, que você trabalha, que você se move, as pessoas veem. E você chega às vezes e fala, eita, mas hoje, né? Então, hoje a coisa foi. Mas o fatigar não, nem sempre as pessoas veem. E eu quero que você possa prestar muita atenção nisso. Mas nós sabemos quando estamos fatigados. Caminho e não se fatiga. Porque na caminhada nós podemos ver muitas coisas que quando corremos não vemos. Na caminhada nós podemos também ficar mais susceptíveis a sentimentos que quando corremos não ficamos. Mas às vezes temos que caminhar. Há momentos que temos que caminhar. Mas nós não podemos perder o movimento. Não podemos perder o movimento, porque temos um prêmio, temos uma luta, temos uma meta, temos algo para cada dia, temos vida. Nós não podemos perder o prêmio. Deus não tem prazer na obstinação, Ele tem prazer na consagração. E no fatigar, no momento onde nós estamos ali andando, somos atacados com comparações. Eu vou usar a expressão ataque, que é um ataque maligno.
ataque maligno, para comparar-nos. Não, mas eu só estou avaliando para ver onde eu estou. Avalie-se consigo mesmo na sua caminhada. Avalie o quanto você cresceu de ontem para hoje. Avalie o quanto você quer crescer. Você quer ter uma média para ter? Tem uma média para alcançar, mas não se deixe levar pela comparação. Isso vai te fatigar. Você vai usar a força que você tem para perder e não para ganhar. Deus quer que você use a força que Ele te dá para ganhar, para avançar e não para ficar retido, como diz a palavra. E a palavra diz aqui, tem o conselho, não se detenha, não se detenha. Aquilo que vai te deter, vai te fatigar com certeza, e Deus não quer isso. Ele quer que você caminhe, mantenha o movimento e alcance. Você sabia que você tem muitos talentos? Deus não faz acepção de pessoas, não nos fez iguais, mas nos ama da mesma proporção, nos ama na mesma intensidade, nos abençoa segundo aquilo que nós queremos dele, porque Ele tem toda a sorte de bênçãos para que possamos tomar posse. Mas nós temos muitos talentos. Você não tem um talento apenas. Na comparação, nós somos inclinados achar que só aquele talento que temos, que não está sendo desenvolvido como nós gostaríamos, mas que outros estão desenvolvendo, e nós ficamos ali, a fadiga interior, o cansaço da alma, começa a surgir, e nós temos que lembrar o que a palavra diz, não podemos esquecer do que a palavra diz, não vamos nos mover no conselho do ímpio, e nem nos deter no caminho dos pecadores, e nem parar para comparar, e nem parar para discutir o que nós cremos. O que nós cremos não é para discutir, o que nós cremos é para vivermos e ver a glória de Deus. Isso fatiga, isso nos deixa esmorecidos. Deus não tem isso. Aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, correm, e quando caminham, não se detêm nessas conversas, nessas comparações, não obstina. O seu talento vai ser desenvolvido diante de Deus, você vai desenvolver, mas também o seu talento tem o tempo para dar fruto. Enquanto isso, você tem outros talentos que Deus não quer que você enterre. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Saul foi um rei, até o momento da sua vida, muito bem sucedido. Se você prestar atenção, porque, como diz o bispo Paulo, eu gravei isso uma vez, alguém perguntou, bispo, né, uma pessoa, certa pessoa, acha que vai dar certo nesse caminho? E eu gravei isso, ele falou, olha, as pessoas dão certo quando obedecem a Deus. Se obedecer a Deus, vai dar certo. E Saul foi, até o momento que ele obedeceu a Deus, deu certo. Deu certo, nós temos que reconhecer isso. Deus é fiel. Deus escolheu. E Deus te escolheu, e Deus me escolheu, antes da fundação do mundo. Agora a nossa caminhada é responsabilidade nossa com Deus. E Saul então, quando foi para ser ungido, quando foi para ser reconhecido ali, Samuel estava ali. E procuraram, onde está o rei? A Bíblia diz que ele estava onde? Atrás das suas bagagens, escondido, cheio de talentos, que Deus deu. Quando você nasceu, Deus te encheu de talentos. Vou falar de novo. Quando você nasceu, Deus te encheu de talentos. Você acha que o Deus Criador ia planejar uma criatura tão maravilhosa, abençoada como é você, sem encher de talentos? Quando você e eu nascemos, Deus nos encheu de talentos. E Saul estava ali por trás da bagagem. E alguém perguntou, cadê o rei? Cadê o rei? Quem é ele? E ele estava atrás da bagagem. Eu quero que você pegue essa palavra essa manhã.
Não esconda seus talentos por trás das suas bagagens. Deus não esqueceu de nenhum deles. Samuel estava ali. A igreja estava ali. Tinha uma unção para que Saul recebesse. A unção que vem na casa do Senhor. A unção que é derramada na casa do Senhor. Dá força para que você jogue as suas bagagens fora e desenvolva os seus talentos. Não se fatigue com comparação. Se um talento seu ainda não deu um fruto agora, pode ter certeza que os outros estão esperando o seu investimento. E na hora certa, este também vai frutificar. Este também vai frutificar. Este também vai frutificar. Não deixe a sua bagagem de vida segurar. Não deixe as palavras que você ouviu te segurar. Não permita isso. Não aceite isso. Tem unção fresca aqui na casa do seu Senhor. Assim como naquele dia, quando Samuel falou, não, mas ele está aqui. A casa do Senhor, a palavra que sai da casa do Senhor é a que te cura, a que te levanta, a que te liberta, a que te deixa ir àquele lugar que Deus planejou para cada um dos seus talentos. É que às vezes, quando nós entramos na fatiga da comparação, nós ficamos obstinados ao invés de consagrados. Desprezamos os outros talentos. Deixamos todos atrás das nossas bagagens, das nossas explicações, das nossas histórias de vida. Mas você acha que Deus jogou fora a minha história de vida? Não. Deus não jogou nada da sua história fora, a não ser os seus pecados e os meus. E a Bíblia diz que Ele perdoou e esqueceu. 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 Não se lembre do que Deus já esqueceu. Esqueceu. Ele apagou. Ele esqueceu. O que é mais importante para nós? O que Deus fez? Ou o que nós fizemos sem Deus? Não deixe as suas bagagens enterrarem os seus talentos. Tem muitos aí. Não é só esse que hoje você pode estar um pouco frustrado. E desculpe, mas talvez um pouco obstinado. E por isso não tem percebido quantos outros Deus te deu para que você desenvolva. Por isso que você tem sua profissão. Por isso que você tem seu ministério. Por isso que você tem um lugar na casa do Senhor. Por isso que você tem a sua família. Por isso que você tem tantas oportunidades. E Deus usaria somente um talento na tua vida? Nosso Deus não é pobre nem miserável. Ele é rico e poderoso. Então nessa manhã, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Feche os seus olhos, queridos. Olha, não tem talento mais importante do que um do outro. Mas o Senhor disse que nós não podemos enterrar. E às vezes enterramos escondendo atrás das nossas bagagens. E nós sabemos muito bem o que Deus colocou nas nossas mãos. Ore a Ele. Fala, Senhor, eu não quero deixar nenhum desses, Senhor, sem dar frutos, sem alcançar o alvo. Deus não aposenta talentos. Deus não joga talentos dados fora. Deus não faz isso. Eles são irrevogáveis. Eles estão aí, na sua mente, no seu coração, nas suas emoções. Nós cansamos com tudo. Mas não permita que as suas bagagens te roubem isso. Porque o Senhor está te fortalecendo nesta manhã. Ele está te levantando nesta manhã. Ele está te curando nesta manhã. Mas cada talento tem o seu tempo de dar o fruto. Mas você não pode deixar de desenvolvê-los. Tem unção aqui. Tem unção na casa que te levanta, que cura. Cura a sua história, cura as suas emoções, cura a sua alma, cura o seu espírito. E diz, o prêmio é seu. As correntes estão rompendo. No nome de Jesus, você que está na transmissão também, você que está vendo agora essa palavra é do Senhor, ela tem poder, assim como aquele homem
aparentemente tão grande, de aparência tão grande, mas assim como eu e você precisava da unção da casa, para ser livre da bagagem e desenvolver o talento. Levanta as suas mãos, ore comigo. Fala: Senhor Deus, eis-me aqui. Eu estou neste lugar, porque o Senhor me trouxe. E nesta manhã, eu recebo, essa palavra é minha, a unção da casa do Senhor, que o oleiro derrama no vaso. Eu recebo essa manhã, e eu lanço fora todo embaraço, toda bagagem que quer me deter. E eu prossigo para o alvo, para o prêmio, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Amém. Amém. Quem pode dizer glória a Deus? O Senhor dá força. Aqueles que correm, recebem força. Não se cansam, porque a força que eles têm é a da vitória na corrida. E a alegria do Senhor é a nossa força. Aqueles que caminham, têm que ter cuidado para não se fatigarem. Jogar fora as comparações. Jogar fora a obstinação. Lembrar que acima da obstinação tem a nossa consagração. Que Deus aceita. Que Deus enche de óleo. Que Deus enche de unção. Que Deus leva além daquilo que aquela bagagem quis te segurar. Quis deter você. Quis dizer para você: você não vai alcançar. Mas o seu Senhor na casa dele está te colocando em lugares altos. E por último, assim como Ele renova a nossa força para correr, assim como Ele renova a nossa força para alcançar, assim como Ele nos ensina a ficar livres daquilo que nos fatiga. Olha, eu gostaria que você pudesse avaliar o que te fatiga. Eu não vou falar mais aqui dos outros. Mas tenha cuidado, porque são as bagagens que querem deter os seus talentos. Essa semana, avalia. E lance fora. Você recebeu unção na casa do Senhor, para caminhar, para alcançar. E além disso, irmãos, ele diz no Salmo 1, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. O nosso relacionar, esperar no Senhor, ter a visão, voar com asas como águia. Ele diz aqui, alcançar o alto, alcançar os lugares altos. Não se assente na roda dos escarnecedores. Não, bispo, eu só reúno com pessoas que eu conheço. Eu também conheço muita gente. Mas ele está falando de reunir, vezes, relacionar, investir força no relacionamento. Gastar força nesse relacionamento. De pessoas que zombam do seu caminho, da sua firmeza, dos seus princípios. De pessoas que com muito carinho querem te envolver para que você possa perder a sua meta, o seu alvo, o que Deus tem para você. Não faça isso. Escolha. Delimite. Lembra do que eu disse? Delimite na sua casa. Delimite nos seus relacionamentos. Não deixe que a roda dos escarnecedores te atraia. Ela não vai te atrair zombando declaradamente de você. Ela quer te atrair te colocando sentado para meditar no que ela fala. E você não vai ceder a isso. Você tem meta, você tem propósito, você tem talentos, você tem vitória, porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças.